Aê, o pessoal de casa me ouve agora? Tudo certo? Vamos lá. Aham. Oi, eu quero. Peraí, eu posso pegar depois? Você pode colocar aqui nesse papel? Ah, é uma lista de matemática, gente, tá limpinha. É porque então, você guarda no final da aula que eu como. Ah, se você prometer que você guarda. Né? Ah, eu quero. Eu adoro bolo. É bolo do quê? Ah, eu amo. Ela que fez? É, tá. Ô, Carol, obrigado pelo bolo, viu? Veio até mim. Imagina, senhor. Foi você que fez ou foi você que fez? Foi minha prima. Ela mora aqui em casa e ela adora fazer bolo. Como que o bolo veio parar aqui? Porque a gente saiu, aí eu levei o bolo, aí Ah, sobrou. mas vocês são tão fofos. Não Vocês sabia que o trazem. senhor gostava de bolo. Eu amo bolo, tipo bolo assim, simplesinho, sabe? Ah, então eu vou levar. Toda vez que ela fizer, eu levo pro senhor. Ok, obrigado. Sim. Ah, mas eu sou professor, né, gente? E eu coagi ela em público também, né? Vocês perceberam, né? Ela ficou meio constrangida. Ia ficar mal pra ela, né? Poxa vida. Ô, Que gente, horror. não, não, mas é brincadeira. Né? Foi brincadeira. Tudo com carinho. Ô, gente, olha só. A gente está terminando, então, a parte de eletrostática com os exercícios de potencial elétrico, trabalho no campo elétrico e DDP. Na semana que vem, a gente já entra na parte de eletrodinâmica, o estudo dos circuitos, tá bom? Então, vamos lá. Página 225, exercícios de sala. Tem alguns detalhezinhos que eu vou comentar aqui durante a aula, que eu não durante a resolução das questões, que eu não comentei na aula porque não fazia muito sentido, tá? São pequenas coisinhas que faltaram, mas que na hora que a gente for fazendo os exercícios eu vou complementando, tá? Vamos lá. Questão número um. Oi, aumentar, tá frio? O frio tá vindo de trás ou tá aqui na frente? Ô, Bi, você pode pegar o controle para mim, por favor? Você acha que é o da frente que tá vindo mais? É o da frente? Espera um pouquinho. Aí, pronto. Botei no 23. Se não melhorar, vocês me avisem, tá? Questão número um, gente. Duas partículas elétricas puntiformes, Qzão e Qzinho, são aproximadas. O que acontece com a energia potencial elétrica desse sistema de cargas? Aumenta, diminui ou não se altera? E se as cargas tiverem sinais opostos? Então, na verdade, essa questão que eu coloquei aqui, ela é uma questão para a gente revisar aquela ideia de associar o movimento de cargas à mudança de energia potencial. Tudo que acontece dentro de um campo elétrico, gente, todo movimento de cargas dentro de um campo, ele sempre vai ocorrer espontaneamente no sentido de diminuir a energia potencial, tá? Então, vamos começar, já vale até a pena a gente colocar esse lembrete aqui, ó. O movimento de cargas, peraí, o movimento espontâneo, o movimento espontâneo de cargas num campo elétrico, de cargas, num campo elétrico, ocorre sempre, opa, sempre no sentido de conversão de energia cinética, desculpa, de energia potencial em cinética. De energia potencial em cinética.
tá? Não importa se as cargas que estão em questão são cargas de mesmo sinal ou sinais opostos, o movimento sempre acontece dentro dessa ideia de transformar a energia potencial em cinética. Bom, aí ele dá duas situações, né? A primeira situação são duas cargas Qzão e Qzinho de mesmo sinal. Gente, vamos lembrar algumas coisas aqui. Quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal separadas por uma distância d qualquer, tá? A energia potencial delas, que é dada por K, Qzão, Qzinho, sobre D, lembra? Essa energia, ela é sempre positiva. O valor da energia potencial para sistemas de mesmo sinal, né? É sempre positivo. O que pode acontecer é que esse valor pode ficar muito positivo ou pouco positivo. Tudo bem? Em que circunstâncias a energia potencial fica muito positiva? Vamos ver se vocês lembram. Eu tenho um sistema aqui de duas cargas de mesmo sinal. Em que situação essas cargas teriam energia potencial muito alta quando elas estão próximas? À medida que elas vão se afastando, a energia potencial vai diminuindo. Então, para cargas de mesmo sinal, a conversão de potencial em cinética ocorre quando há afastamento. À medida, por exemplo, imagina que você fique segurando essa carga aqui e deixa essa daqui solta. Ela não vai acelerar para a direita? Então ela vai converter toda essa energia aqui em cinética. Então aqui você tem um afastamento, reduz EPOT. Afastamento, reduz EPOT, energia potencial. Se você quiser lembrar daquele gráfico de energia potencial, ó, que a gente fez na aula de teoria, energia potencial em função de distância das cargas. Dzinho. A energia potencial faz isso, ó. Ok? Então, assim, a gente poderia resumir toda a eletrostática na seguinte frase: quando eu coloco uma carga dentro de um campo elétrico, olha a frase, vai ouvindo e vê se você consegue entender todas essas coisas. Quando você coloca uma carga dentro de um campo elétrico, o campo elétrico provoca na carga uma força que, ao realizar trabalho, transforma a energia potencial em cinética. Isso é toda a eletrostática resumida em uma só, tá? Vou repetir. Coloquei uma carga num campo, o campo aplica uma força nela, empurrando a carga. Ao empurrar a carga, o campo realiza trabalho, transformando energia potencial em cinética. Ah, mas e se as cargas tiverem sinais opostos? Não tem problema. Por exemplo, imagina agora uma carga Qzão e uma carga Qzinho com sinais opostos. O que que muda? O problema, o que muda aqui são questões matemáticas. Por quê? Por exemplo, se uma for positiva e a outra for negativa, você concorda que essa conta do EPOT, ela vai dar sempre negativa? Negativa. Só que qual que é a bizarrice, né? Como o número é negativo, quanto menor for a distância, mais negativo é esse número. Quanto mais próximas estiverem as cargas de sinais opostos, mais negativo é a energia potencial entre elas. Então, o gráfico, ele vai. Peraí. O gráfico, ele vai ser representado no quadrante negativo de energia, ó. Ele é assim, ó. Ó. O que que acontece quando o sistema tem cargas opostas? Muito próximo, energia muito pequena. Mais afastado, a energia vai aumentando. Sempre dentro de valores negativos. Então, o que que reduz energia potencial nesse caso? Aproximação. A aproximação faz uma energia que é negativa ficar mais negativa ainda. Então,
Aproximação, aproximação, reduz EPOT. Tá aí, beleza? E lembrando, né, que quando a gente quer calcular o trabalho do campo elétrico, tanto para um caso como no outro, o trabalho no campo elétrico, o trabalho da força elétrica, é igual a Q vezes U, onde U é o que a gente chamou de diferença de potencial, de potencial, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a aplicar aí a formulinha. Hum. E aí, quando a gente for estudar resistor, né, que a gente já começa a falar um pouquinho sobre eletrodinâmica, o que que acontece? Esse movimento aqui, gente, ele é feito aonde? Na vida real, né? Dentro de um fio elétrico. Os, os elétrons, eles vão se movimentar dentro do fio. Então, imagina um campo elétrico dentro de um fio e os elétrons ali andando, como se fossem as cargas de prova. Só que quando o elétron anda dentro do fio, gente, ele se esfrega no fio. E aí aparece aquilo que a gente chama de resistência elétrica. A resistência elétrica faz com que os aparelhos esquentem, os fios esquentem. E esse aumento de temperatura é justamente a energia que os elétrons estão usando para se movimentar, tá bom? Que é o que a gente vai chamar de efeito Joule na sequência, né? Tá bom? Tá, então, número um, gente. Questão 2. 2. Questão número 2. No campo gerado por uma carga pontiforme Qzão, maior que zero, fixa num ponto O, considere os pontos A e B, cujos potenciais são VA e VB. Ele deu ali. Então, peraí, vamos desenhar isso aqui, ó. Imagina uma carga aqui, uma carga geradora positiva. Tá. Gente, o que que eu tenho em volta de uma carga geradora? Um campo elétrico. E nesse campo eu tenho pontos mais próximos e mais afastados dela, né? Se eu colocar uma carga de prova aqui, por exemplo, ó, ela vai ganhar uma energia potencial, não vai? Se eu colocar ela aqui, ela vai ganhar um potencial, uma energia potencial. Se eu, onde eu colocar uma carga de prova, ela vai ganhar uma energia potencial. Ele disse que existem dois pontos, A e B, A e B, cujos potenciais são VA. Quanto que é o potencial de VA, gente? Ponto A. Diz para mim aí. 4 vezes 10 a quarta volts. Tá. Eu não vou escrever volt. Eu vou escrever Joule por Coulomb, que é a mesma coisa. Vamos lá, devagar. O que significa dizer que o potencial no ponto A é 40 mil joules por Coulomb? Que se eu colocar uma carga de 1 Coulomb aqui, ela vai ter uma energia potencial de 40 mil joules. Essa é a energia que a carga vai ter. Se você colocar ela aqui, o sistema vai ter essa energia potencial. Tá bem. Aí ele coloca aleatoriamente lá num outro ponto B, cujo potencial é 2,5. VB igual a 2,5. Ah, então tem uma diferença de potencial. Então tem uma diferença de potencial. Tudo bem? Beleza. Uma carga elétrica Qzinho, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, é transportada de A para B. Então imagine agora uma carga saindo de A até B. Tudo bem? Ela saiu de um potencial e foi para um outro potencial. A carga de prova, ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. É 6? Cadê? É, microcoulombs, tá. Qual a variação da energia potencial elétrica causada nesse deslocamento? Qual a variação
da energia potencial elétrica. Cuidado que não é a variação de potencial. Ele não quer DDP. Ele quer a variação de energia potencial. Tá, o que que eu sei? Eu sei o seguinte, que a DDP entre os pontos A e B é igual ao trabalho do campo elétrico dividido pela carga de prova. Né? O que que é o conceito de DDP no final das contas? É o trabalho que o campo faz sobre uma carga de prova. Tá bem? Tá. Nós estamos considerando aqui, pessoal, que a única força que está agindo nessa carga de prova é a força elétrica. Então, eu vou calcular o trabalho dela. Tudo bem? Tá. O trabalho da força elétrica é Q vezes U, de AB, né? Tá. A diferença de potencial entre A e B é VA menos VB. Então, vamos abrir essa conta. O trabalho da força elétrica no campo é 2 vezes 10 a menos 6 vezes potencial em A menos potencial em B. Então é 40.000 menos 25.000. Ó, 40, 10 a terceira, mais menos 25, 10 a terceira. Então o trabalho da força elétrica é igual a 2, 10 a menos 6 vezes 1,5, 10 a quarta. Ali, ó. Peraí, deixa eu ficar mais pra cá, peraí. Aqui, ó. Tá bom? Vezes 10 a menos 6 vezes 1,5, 10 a quarta. 3, alô, alô. Vai dar 3, 10 a menos 2. O trabalho da força elétrica deu igual a 3 vezes 10 a menos 2. Mas, professor, pera um pouquinho. Ele não pediu o trabalho da força elétrica. Ele pediu a variação da energia potencial. Mas lembra o seguinte: lembra do teorema da energia cinética? O teorema da energia cinética afirma que o trabalho de todas as forças que você faz num corpo, o trabalho de todas as forças que você faz num corpo é igual à variação da energia cinética. Mas espere, não é só isso. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, que por sua vez é igual a menos a variação da energia potencial. Porque, na verdade, o ganho de energia cinética corresponde à perda de potencial. O que que o trabalho faz nessa brincadeira? Transforma. O trabalho é a energia que foi transformada, tá? Ou você pode pensar nessa energia como sendo um ganho de cinética ou uma perda de potencial, que dá tecnicamente a mesma coisa. Então, quanto vale a variação da energia potencial menos 3, 10 ao quadrado joules? Tá aí. Ô, gente, toda vez que você. Eu já falei isso milhões de vezes. Toda vez que você puser uma carga num campo elétrico e deixar a natureza cuidar dele, o trabalho vai dar positivo. O trabalho sendo positivo indica que houve uma transformação de potencial em cinética. Tá bom? Beleza? Tá aí, então, a questão 2. 3. Ó, opa. Questão 3. Na questão 3, gente, ele diz o seguinte: é, no ponto A de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão, o potencial é igual a 3 vezes 10 a terceira volts. Então ele coloca aqui uma carga geradora, coloca um ponto A aqui. Esse ponto A, ele está separado da carga geradora
por uma distância que ele chama de D, de dado. E ele fala que nesse ponto, o potencial VA vale 3 10 a terceira volts. Ou seja, 3 vezes 10 a terceira joules por coulomb de carga. Ou seja, cada coulomb de carga colocado neste ponto dará uma energia de 3 10 a terceira joules. Tá. Ele quer duas coisas. B, A, desculpa, A. O trabalho alô, alô, alô. O trabalho realizado, alô, o potencial realizado, pera. O potencial elétrico no ponto B, eu entrei em curto agora. O potencial no ponto B. E depois ele quer que eu calcule o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga pontiforme ao ser transportada de A até B. Gente, você tem duas maneiras de calcular potencial num ponto. Vamos lembrar as fórmulas. Potencial em um ponto. Potencial em um ponto. Claro que calcular o potencial num ponto significa calcular o potencial num ponto dentro de um campo elétrico. Tá? O potencial num certo ponto é a energia potencial que você adquire ao colocar uma carga de prova lá dentro. 3.000 joules por coulomb. Tantos mil joules por coulomb. Só que existe uma outra maneira de calcular o potencial. Eu posso calcular o potencial num ponto em função da carga geradora. Que quem gerou tudo isso foi essa carga aqui, não foi? Então, o potencial gerado por uma carga é K, Qzão, dividido por D de dado. Cuidado porque, assim como a energia, o potencial não tem nada em módulo. Ou seja, se a tua carga geradora for negativa, ela vai gerar um monte de potencial negativo. Agora, aqui eu já sei que a minha carga geradora é positiva. Por quê? Porque se o potencial que ela gerou aqui é positivo, certamente essa conta aqui tem que dar positiva. Beleza? Tá, olha para essa fórmula, gente, e me responde de cabeça. Se o potencial em A vale 3.000, quanto vale o potencial em B? Se vocês observarem no desenho, qual é a distância que a carga de prova está do ponto B? 3D. Olha lá, pronto. O potencial não é inversamente proporcional à distância? Então, se o potencial aqui vale 3.000, aqui tem que valer quanto? 1.000. 1.000 volts. 1.000 volts. Então é o seguinte: se você fizer uma carga andar de A para B, qual vai ser a DDP que ela vai sofrer? 2.000. Tudo bem? Beleza? Que é o que ele vai perguntar. Então, ó, item A. Como é que eu respondo isso sem ser por raciocínio lógico, né? Se eu vou supor, vou fazer uma prova de discursiva. Como é que eu calcularia esse 1.000 e mostraria para o examinador isso? O que que eu faria? Eu começaria escrevendo assim, ó. 3 vezes 10 a terceira é igual a KQ dividido por D de dado, certo? Que é o valor do potencial no primeiro ponto. Agora, oh meu Deus. Se eu fosse calcular o potencial no ponto B, B de bola, ficaria assim, ó, VB é igual a KQ sobre 3D. Acontece que, gente, KQ sobre D vale 3.000. Aqui, ó. Vale 3.000 volts. Então, o VB é igual a 3.000 volts sobre 3. Trabalhar com potencial é mais fácil do que trabalhar com campo, porque no campo a distância é ao quadrado, lembra? Então, se você triplica a distância no campo, o campo cai 9 vezes.
E isso vale para força também, né? Força elétrica também é por D quadrado, tá? Aqui é inversamente proporcional a D. Então isso dá 1000 volts. Pronto. 10 a terceira volts. Tá? Então, se você for fazer uma prova discursiva e precisasse fazer a resposta, seria assim. Agora ele quer o trabalho realizado pela força para deslocar a carga de 1 microcoulomb de A para B. Gente, imagine então o seguinte: eu tenho aqui ó, no ponto A uma carga de 1 microcoulomb. Tudo bem? Quando essa carga se deslocar de A para B por causa da força, eu quero calcular o trabalho que a força elétrica fez. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Sem conta, vocês acham que esse trabalho vai dar positivo ou negativo? E por quê? A carga é positiva, não é? Carga positiva gosta de ir para onde? Para onde tem menos potencial. Então, se o potencial em B é menor, eu acho que o movimento de A para B, ele é, tá? Cargas positivas tendem a se deslocar para pontos de menor potencial. Isso a gente discutiu na aula passada, tá bom? Vamos provar isso pela conta. Ó, eu quero o trabalho da força elétrica de A para B. Então é Q vezes VA menos VB, tá? Esperemos que a conta dê positiva. Trabalho da força elétrica de A para B igual a 1 microcoulomb, gente. Micro, lembra, né? 10 a menos 6, tá? 1 microcoulomb. Vezes VA menos VB. Já vamos colocar direto aqui. 3.000 menos 1.000. Dá 2.000. Aqui. Dá 2 vezes 10 a menos 3 joules. Joules. Tá bom? Beleza? Hum. Próximo. Vou apagar aqui, tá? E3. Ah, não, é a 4, né? Perdão. 4. Considere o campo elétrico gerado por duas cargas pontiformes, quesão e menos quesão, fixas nos pontos A e B. Seja M o ponto médio do segmento AB. Determine o potencial resultante e o campo elétrico resultante nesse ponto. Deixa eu desenhar aqui. Gente, a carga da esquerda, ela é quesão, né? Tá. Ela é positiva e a carga da direita é negativa. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa antes da gente fazer conta, porque eu acho que a visualização ela vai ajudar bastante. Se eu tivesse que desenhar as linhas de campo elétrico aqui, como que eu faria isso? Desenhe, vamos lá, item A, desenhe as linhas de campo. Bom dia, tudo.
Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Vocês lembram desse desenho, né? Ó. Só que é o campo gerado pelas duas cargas pontiformes, uma pertinho da outra. Tá? Se você não quiser desenhar, não precisa. É que eu acho que isso ajuda bastante a entender o que nós vamos fazer. Pronto. Tá aqui as linhas de campo. Ok? Ele quer o campo elétrico aqui, ó, no meio. Ok? Tá. Segunda coisa. Então, ó, eu quero o campo resultante aqui. Essas linhas, elas estão apontando para onde? Tipo assim, se eu tivesse que desenhar o campo aqui, para onde eu desenharia? Então, por quê? Porque todas as linhas estão apontando para direita, para carga negativa, não é? Afastamento, aproximação. Ok? Então, isso aqui é o que eu chamo de linhas de campo. Então, veja, o campo resultante, gente, ele tá para cá, ó, nesse ponto, né? Ó, tá bem? Ele quer que eu calcule esse. Agora eu quero fazer um outro desenho. Ah, esse aqui é muito louco. Vocês lembram da aula passada que a gente falou da superfície equipotencial? Vamos desenhar isso aqui. Carga positiva, carga negativa. Olha só, gente. A carga positiva, ela cria em volta dela potenciais positivos. A carga negativa cria em volta dela potenciais negativos. Então, existe aqui várias equipotenciais. Eu vou desenhar elas. Espera aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, tipo assim, imagina que essas linhas são superfícies equipotenciais, tá? Por exemplo, por exemplo, mais 30, menos 30, mais 20, menos 20, mais 10, menos 10, mais 5, menos 5. E no meio, adivinha quanto é o potencial? Zero. Bem no meio das cargas, o potencial é zero, com certeza. Porque o potencial ele vai decaindo à medida que você vai se afastando da carga positiva. Ah, professor, de onde você tirou esses números? Não é da minha cabeça, não importa. O que importa é que existe uma gradação de potenciais. Mais próximo da carga positiva, o potencial é bem positivo. Mais próximo da carga negativa, o potencial é bem negativo. Então, por exemplo, qual a importância de você saber conceitos? Numa prova de múltipla escolha, você sabe que o potencial aqui no meio é zero. Você não precisa nem fazer conta. A gente vai fazer as contas. Mas eu quero que vocês percebam que, se você tiver esses desenhos, você consegue saber que o campo não pode dar zero e o potencial tem que dar zero no meio. Com certeza. Isso só está acontecendo porque as cargas têm o mesmo valor, só que obviamente tem sinais diferentes, tá? E o ponto que você está considerando é o ponto médio, beleza? Então vamos começar a fazer conta. Vamos lá. Eu vou começar primeiro a calcular o campo elétrico, tá bem? Ô, gente, dá uma olhada na figura. A carga A cria um campo de afastamento, não é? Enquanto a carga B cria um campo de aproximação. Então, o campo resultante é o campo criado por A
mais o campo criado por B. É uma soma, porque os dois vetores estão apontando para o lado direito. Tá. Vamos para os valores, né? Como é que eu calculo o campo de cargas? K módulo de Q sobre distância ao quadrado. Agora presta muita atenção aqui, ó. O campo no ponto médio aqui, ó, gerado por A, é KQ sobre D quadrado, em módulo a carga, né? O campo gerado pela carga negativa também é KQ sobre D quadrado. Então, o campo resultante, ele é duas vezes isso. Detalhe, esse D não é esse aqui, ó. É a metade, porque eu estou calculando o campo aqui, ó, tá? Vamos colocar os valores aqui, vai. E resultante. E resulte. O K vale 9,10 a nona, vezes. A carga geradora é 3 microcoulombs, então é 3,10 a menos 6. Uhum. Sobre. Quanto que eu vou usar na distância, gente? 2. 2. Eu quero no ponto médio. 2. 2 ao quadrado, né? Já vou colocar 4 aqui, vai, pronto. Ah, a carga é 2? 2 micro? Ah, ainda bem, porque aí fica mais fácil a conta. Graças a Deus. 2 micro. Então vai dar 4,5, né? 4,5, 10 a terceira? Ah, detalhe, né? Tudo isso multiplicado por 2, né? Tudo isso multiplicado por 2. Então vamos lá. Então fica 2 vezes 2, 4, corta com 4, vai dar 9, 10 ao cubo. 9, 10 ao cubo. Vocês lembram a unidade disso? Newton por Coulomb. É campo elétrico, né? É, Newton por Coulomb. Campo elétrico. Então quer dizer o seguinte: se eu colocar uma carga aqui no meio de 1 Coulomb, ela vai sofrer uma força de 9.000 newtons. Tá bom? Agora eu vou calcular o potencial. Agora eu vou calcular o potencial. Qual é a diferença de calcular potencial para campo? Você não pode botar em módulo a carga no potencial, né? E a distância não é ao quadrado. Então, ó, o potencial aqui no meio, ele chama de ponto O, né? O potencial no ponto O, ele é o potencial criado pela carga A mais o da B. Estou calculando o potencial bem aqui no meio, ó. Ele vai dar zero, tá? Potencial gerado pela carga A. Uhum. K, Q sobre 2. KQ sobre 2. Ah, você não vai substituir as cargas? Não, não vou. Potencial gerado pela carga B. Ó, olha o potencial gerado pela carga B, gente. Ele é menos KQ sobre 2, porque a carga do outro lado é negativa. E aí, o que que vai acontecer aqui, ó? A soma vai dar zero. 0 volts. Aí, 0 volts. O que que acontece se eu botar uma carga de prova aqui no meio e soltar ela? Botei uma carga de prova aqui e soltei. Para onde ela anda? Depende. Se ela for positiva, ela procura menor potencial. Se ela for negativa, ela procura maior potencial. Tá bom?
cargas de prova colocadas em pontos no campo vão andar procurando potenciais, tá? Tá aí. Questão número 5. E5. Cara, essa 5 é muito louca. Ele falou o seguinte na 5, ó. São dadas duas cargas elétricas mais quesão e menos quesão situadas como mostra a figura. Vamos desenhar aqui. Do lado esquerdo, eu tenho uma carga negativa, menos quesão. Essa carga negativa, ela está 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ela está separada a uma distância de 2D de uma carga positiva. E ele coloca aqui no meio um ponto que ele chama de ponto O, que seria o ponto médio entre as duas cargas, né? Um ponto médio aqui. Aí, do direito da carga positiva, ele coloca um ponto A, situado a uma distância D também. Então, essas distâncias são todas iguais, ó. Isso, isso e isso. Todas as distâncias são iguais. Tá aí. Sabe-se que o potencial no ponto A vale 5 volts. Então, o potencial aqui vale 5 volts. Percebe que esse ponto aí, gente, ele está próximo da carga positiva e está longe da carga negativa, tá vendo? Ó? Então, é um ponto próximo da carga positiva, você tem um potencial de 5 volts ali. Sabe-se que o potencial no ponto A vale 5 volts, considerando-se zero o potencial no infinito. Onde que é o infinito? É muito longe dessa carga. Tipo, imagina que aqui é o infinito, ó. O potencial aqui vale zero, tá bom? Ô, gente, como assim o potencial no infinito vale zero? Ô, gente, como é que eu calculo o potencial numa carga? Cadê? Não é kq sobre d? Qual é a distância no infinito? Infinito. Então essa conta tende a zero. Então, quando eu te falar que o potencial é nulo no infinito, significa quando você está muito longe da carga, o potencial não é zero ali. Tá. Então, ele fala aqui, o potencial no ponto A vale 5, o potencial no infinito vale zero, tá? A gente escreve lá o potencial no infinito vale zero. E aí ele fala assim: determine o trabalho realizado pela força elétrica quando se desloca uma carga positiva de 1 nanocoulomb. Então eu vou pegar uma carga de prova de 1 nanocoulomb e eu quero calcular o trabalho. No item A, eu quero levar a carga do infinito até o ponto A. Então eu quero o trabalho da força elétrica para levar a carga do infinito até o ponto A. Aí. Bom, vamos calcular o trabalho. Vamos lá. Q vezes U. Agora vai acontecer uma coisa muito curiosa. Vamos fazer a conta. O U é a diferença de potencial entre os dois pontos da onde a carga vai sair para onde a carga vai chegar. Então, fica assim: o trabalho da força elétrica para levar a carga do infinito até o ponto A é Q vezes potencial no infinito menos potencial em A.
Ele pediu para considerar, então vamos lá, carga é 1, 10 a menos 9 vezes. O potencial infinito vale zero, menos VA, 5. Uhum. Olha o que aconteceu. É a primeira vez que isso está acontecendo, tá? Aqui, ó. O trabalho da força elétrica deu negativo. Joules. Ó, zero menos 5 dá menos 5. Menos 5 vezes 1, 10 a menos 9 dá menos 5, 10 a menos 9 joules. Aí. Qual a explicação para isso? O que está acontecendo aqui? Isso não é um processo espontâneo. Isso não é um processo espontâneo. Essa carga jamais sairia espontaneamente do infinito e indo para o ponto A. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber isso sem fazer a conta. O potencial no infinito é zero, não é? Zero. Carga positiva não gosta de ir para onde tem menos potencial? Como que uma carga positiva vai sair espontaneamente do zero para o 5? Não tem como. Ou seja, tem alguém fazendo isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com tem alguém fazendo isso? É um agente externo. Toda vez que o processo é não espontâneo, o trabalho é negativo. Agora, na prática, o que que isso quer dizer? Que essa carga está ganhando energia potencial. Ao invés dela estar perdendo potencial, a energia potencial dela está aumentando. E é fácil perceber isso também. Por quê? Imagina você pegando uma carga positiva, está no 0 volt, e fazendo isso, ó. Você não está aproximando ela da carga negativa? Esse trabalho não é espontâneo. Tem um agente externo fazendo isso, tá? Ó, quando o trabalho da força elétrica der negativo, significa que ocorre aumento da energia potencial, o que não é espontâneo. Não espontâneo. Tá aí. Aí imagina, você pôs a carga aqui. Você meio que forçou isso, né? Você forçou. Se eu soltar a carga, ela volta para lá, para o potencial menor. Ela vai procurar o potencial espontaneamente menor, tá? Beleza? Louco, né? B. Do ponto A até o ponto O. Agora eu quero o trabalho da força elétrica para levar a carga do ponto A até o ponto O. Gente, qual é o potencial no ponto A? 5. Respira, pensa e responde. Qual é o potencial aqui? Zero. Porque ele está bem no meio de duas cargas de sinais opostas. O potencial aqui é 0 volt. Então eu tenho uma DDP aqui. Ó, vamos calcular então. Trabalho aqui vezes VA menos VO, né? Estou levando a carga do ponto A para o ponto O. Então, o potencial VA menos VO. Então, fica trabalho da força elétrica igual a 10 a menos 9 vezes 5 menos zero. Menos zero. Aqui o trabalho deu positivo. Opa, aqui. Beleza? Oi. Ah, boa. Eu ia fazer essa pergunta agora. Se eu pegasse a carga do infinito, que o potencial é zero,
e levasse ela para o ponto O, quanto que dá o trabalho? Zero, porque não tem DDP. Ó, do infinito até o A, isso. Do A até o O, isso. Somos dois. Deu zero, tá? Se não tiver diferença de potencial, o campo elétrico não está convertendo energia. É isso que significa, na prática. Quando o trabalho é zero, significa que a carga andou. Ela pode até ter andado, mas o campo não converteu energia, tá? É estranho imaginar isso, mas o que está acontecendo é isso, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta extra. Pergunta extra. É que tem a ver com isso, eu não quero perder o fio da meada aqui, ó. Tá. Imagina a seguinte situação. É, imagina um campo elétrico criado lá, sei lá por que diabo de coisa, e esse campo elétrico, ele está representado assim, ó. Ok? Campo elétrico apontando para a direita. Tá. Aí eu vou pegar um elétron, aham, um elétron, e vou meter dentro desse campo. Tá aí. Se eu colocar um elétron dentro desse campo, a força elétrica vai estar apontando para onde? O, o elétron não é uma carga de prova negativa? Carga de prova negativa tem força sempre contrária ao campo. Então a força elétrica vai empurrar o elétron para a esquerda, não vai? Ah, legal. E essa força vai fazer um trabalho, não vai? Vai. Então vem a pergunta: qual o trabalho da força elétrica realizado no deslocamento do elétron de um potencial VA igual a 3 volts para um potencial VB 4 volts? Então, essa é a pergunta que eu queria que a gente respondesse juntos. Qual é o trabalho da força elétrica realizado no deslocamento do elétron de um potencial 3 volts para um potencial 4 volts? Vamos fazer a conta. Trabalho da força elétrica é igual a carga de prova vezes VA menos VB. Certo? Ô, gente, qual que é a carga do elétron? É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs negativo. Aqui precisa botar o negativo. Aqui precisa. Você está calculando trabalho. W da Fel igual a 1,6 menos, né? 10 a menos 19 vezes. Quanto que dá a diferença de potencial VA menos VB? Dá menos 1 volt, não é? Ok? Ó, carga do elétron vezes potencial. Cuidado, é VA menos VB. É de onde ele sai para onde ele vai. Tá bem? Então, o potencial vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tudo bem? Ô, gente, essa energia ela é muito especial. Essa energia é muito especial. Essa energia é a energia envolvida no movimento de um elétron numa DDP de 1 volt. Vou repetir o que eu estou falando. Isso aqui é a energia envolvida
no deslocamento de um elétron por uma DDP de 1 volt. Essa energia se chama elétron-volt. Elétron-volt. O que é um elétron-volt? É a energia necessária para acelerar um elétron numa DDP de 1 volt. A gente utiliza essa unidade de energia para trabalhar com energias muito pequenas, energias, por exemplo, de transição eletrônica, tá? Se você vê, ou se você ouvir, ou já ouviu falar na unidade EV, você sabe o que que é isso, tá? É um pacotinho de energia. Cada EV é a energia envolvida no movimento de um elétron para 1 volt de DDP, tá? Beleza? Aí. Próximo. 6. 6. Considere 3 cargas elétricas pontiformes, positivas e iguais a Q, colocadas no vácuo, fixas nos vértices ABC de um triângulo equilátero de lado L, de acordo com a figura a seguir. Vixe Maria. Então eu tenho aqui uma carguinha, outra carguinha, num triângulo equilátero, ABC. Deixa eu ver como é que ele colocou aqui. A, B e C. Uhum. Escuta, essas cargas estão fixas, hein? Vou fazer uma pergunta idiota agora. Vocês acham que essas cargas estão felizes? Ei, estão felizes? Não. Por que não? Porque elas queriam se afastar. Ou seja, se elas estão querendo se afastar porque elas têm o mesmo sinal, você concorda que esse sistema está armazenando energia? Tenta imaginar uma situação bizarra, onde você tem 3 bolinhas conectadas por molas. As molas estão apertadas, estão loucas para sair, bum, tudo disparando. Então isso aqui é um sistema que armazena energia. Só que a gente está provocando, né, dentro desse contexto, o que a gente chama de acúmulo de carga. Esse acúmulo de carga significa que eu tenho ali uma quantidade de cargas que gostariam de estar numa outra configuração e que, portanto, tem uma energia potencial aqui. Tudo bem. Aí ele continua dizendo o seguinte: a energia potencial elétrica de um par de cargas disponibilizadas nos vértices A e B vale 0,8 joules. Para. Tá vendo essas duas cargas aqui, ó? Essas duas. Só essas duas armazenam 0,8 joules de energia. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial elétrica do sistema constituído das 3 cargas vale quanto? Ele está dizendo assim, ó, se a energia potencial entre essas duas vale 0,8, quanto deve valer a energia das 3 juntas? Qual que é o problema desse tipo de questão, gente? Para você calcular a energia potencial, você lembra da fórmula, né? Ó, energia potencial AB, ela vale K vezes QA vezes QB sobre D. Tudo bem? Como é que eu vou calcular a energia potencial de 3 cargas se na fórmula só tem duas? Entenderam? Eu não tenho como calcular a energia de 3 cargas de uma vez só. Por quê? Porque a fórmula me permite calcular a energia de duas a duas. Agora vem aqui.
Além das cargas AB, quantos sistemas de duas cargas diferentes eu poderia observar nessa figura? Eu teria AC e BC. Agora vem cá. A energia trocada entre A e B não é KQQ sobre D? Quanto vale isso? 0,8. Mas espera, como é que eu calcularia a energia potencial AC? Seria a mesma coisa. KQQ sobre D. Quanto vale isso? 0,8. AB vale 0,8. AC vale 0,8. E adivinha quanto vale BC? 0,8 por quê? A distância é a mesma e as cargas são as mesmas. Então a energia potencial BC é igual. Opa! A energia potencial BC é igual à energia potencial AC, que é igual à energia potencial AB. Valendo 0,8, então. 0,8 joules. Tá aqui, ó. 0,8, 0,8, 0,8. 2,4. Então, a energia potencial resultante, total, vamos dizer assim, né? Essa palavra resultante é meio estranha. Dá 3 vezes 0,8. Ah, Danilo, mas e se tivesse uma carga diferente? Não tem problema. Sei lá, se tivesse um 2Q aqui, ó. Você faz a conta e acha, tá? 2,4. E se eu colocar uma quarta carga, vai para onde isso? Vamos supor que eu coloque uma quarta carga, todas a mesma distância. Ficaria mais 0,8, 0,8, 0,8. Porque cada carga que você introduz, ela vai interagir com as outras. Então, se eu colocasse uma quarta carga, se fosse possível colocar uma quarta carga com a mesma distância dessas três, seria mais 0,8, 0,8, 0,8. Vai aumentando a interação entre cargas, tá? É que fica difícil imaginar todas com a mesma distância, né? Já não é mais um triângulo, tá? Tá aí. 2,4 alternativa E. Oi, por que que é somado? Ué, você não está somando energias? Porque ele não quer a energia do sistema inteiro. Então, tipo, essas duas juntas acumulam 0,8. Essas duas juntas acumulam 0,8. E essas duas juntas acumulam 0,8. Então, 0,8 mais 0,8 mais 0,8. Então, o sistema inteiro está armazenando 2,4. Então, aí tem uma questão que é o seguinte, né? Dessa energia, quanto está em cada carga? Não existe essa resposta. Porque o que que acontece aqui? Essa energia só existe porque essas cargas estão presas. Solta uma. Se eu mantiver essas duas presas e soltar essa, toda a energia potencial vira cinética nessa. Só nessa, porque as outras duas não podem se mexer. Se eu, porventura, seguro essa, mantenho essa presa e solto as duas, aí vai 1,2 para cada uma. Então, tipo, essa energia, ela está armazenada, mas ela não está distribuída nas cargas. Ela está pronta para virar cinética para a carga que sai andando. Então, por exemplo, se você soltar uma só, toda essa energia vai para ela. Se eu soltar as três, que aí é o caso que você está falando, eu vou pegar isso aqui e dividir por três. Aí vai 0,8 para cada carga, tá? Beleza? Questão 7.
Questão 7. No campo elétrico gerado por uma carga pontiforme quesão, fixa no ponto O, considere os pontos A e B. O potencial no ponto A é VA, igual a 6 vezes 10 à quinta. Então, vamos lá. Carga geradora, quesão. O ponto B, ele está a 15, desculpa, a 10 centímetros de A. Então, aqui existe uma distância de 10 centímetros. 10. Já o ponto A, ele está a 30 centímetros da carga geradora. Então, seria isso aqui, ó. Ó. Aqui, 30 centímetros. Ele deu. Opa, aqui, perdão. O potencial aqui, ele vale 6 vezes 10 à quinta volts. Item A. Determine o potencial em B. Rápido. 18. 18? Por que 18? Ó, o potencial no ponto A, ele não está a 30 centímetros da carga geradora? E ele vale isso. Se você reduzir a distância 3 vezes, o potencial tem que subir 3 vezes. Lembra que o potencial é KQ sobre D. Se por uma distância de 30 centímetros o potencial é esse, reduz a distância para 10 centímetros, ou seja, divide ela por 3, o potencial triplica, tá? Como que eu escrevo isso com conta, né? Vamos lá. Se eu for fazer com continha, o potencial VA é KQ sobre 0,3. Ó, isso é o potencial no ponto A, o potencial em metro. Isso aqui é igual a 6, 10 à quinta, certo? Agora, quanto vale o potencial em B? O potencial em B vale KQ sobre quanto? 0,1. Tudo bem? Potencial aqui, ó, e o potencial lá. Agora, gente, pergunta: quanto vale KQ? Quanto vale KQ? Passa o 0,3 para cá, ó. KQ vale 1,8, 10 à quinta. Adivinha por que que eu isolei o KQ? Para colocar aqui embaixo. No novo potencial. A carga não mudou, a carga geradora é a mesma. Então, ó, VB é KQ sobre 0,1, né? KQ 1,8, 10 à quinta, dividido por 0,1. Olha lá, 18, 10 à quinta volts. Tá aí. O que faz totalmente sentido, né? Por quê? A carga não é positiva, gente. Quanto mais próximo tiver da carga positiva, maior é o potencial. Então, o potencial em B é 18, 10 à quinta volts. Volts. Ô, gente, agora já vamos começar a dar uns spoilers, vai. Imagina agora que eu faço o seguinte, ó, minhas duas mãozinhas aqui, ó. Vou botar um dedo aqui e botar o dedo aqui. O que vai acontecer comigo se eu meter os dedos aqui, ó?
Susto por quê, velho? Foi eu que tomei um choque. Por que que se eu enfiar os dedos aqui eu tomo um choque? Porque os elétrons vão andar por dentro de mim. Os elétrons vão andar por dentro de mim. E se eu botar um dedo só aqui? Se eu não tiver encostado em nada, eu não tomo choque. Agora, se eu encostar na mão dela, fudeu. Entenderam qual é a situação? Se você pisar só aqui, lembra aquele exercício desgraçado do passarinho que não toma choque no fio? É por isso. O passarinho bota os pezinhos no fio aqui, ó, no mesmo lugar do fio. Não tem DDP. Agora pede pro passarinho abrir as pernas assim, ó, vê se ele é idiota. Se você abrir as pernas aqui, ó, se você botar um ponto aqui, deixar a corrente passar, os elétrons vão fluir por você. E é isso que causa o choque. Entenda o seguinte, gente: a diferença de potencial é o que motiva os elétrons a andar. Por isso que a gente fala muito do ui, por, né? É por causa dessa história do DDP, tá bom? Agora, a intensidade do choque vai depender de quantos elétrons passam por mim, tá? O fato de eu ter colocado um dedo no 180 mil volts e um outro dedo no 60 mil volts, não quer dizer que eu vou morrer eletrocutado. Isso vai depender de quanto de elétron passar por mim. É claro que normalmente a corrente elétrica é alta, tá? Beleza? Isso é um spoiler já para a gente entrar na eletrodinâmica daqui a pouco. B. O trabalho da força elétrica que age numa partícula P com carga 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B. Vamos lá. Eu quero de novo o trabalho da força elétrica para deslocar a partícula de A para B. Q vezes U de AB. De A para B. Ó, antes de fazer a conta, reflete. A carga está indo de A para B, não é? Essa carga é positiva. Vocês acham que a carga positiva ir de A para B é espontâneo? Não. Não, porque ela está indo para um potencial maior. Carga positiva gosta de potencial menor. Menor. Então, eu imagino que essa conta aqui, vamos lá, é Q. Quanto que é o Q dela? Esqueci. É um micro, né? É um micro, tá. Então é 1 vezes 10 a menos 6 vezes VA menos VB. Isto menos isto. Então é 6 10 a quinta. Opa. Menos 18 10 a quinta. Vai dar menos 12 aqui, né? Ó. Aqui dá menos 12 10 a quinta. Com 10 a menos 6. Vai dar menos 12 10 a menos um. Ou só 1,2 mesmo. Tá aí. Veja que como o trabalho deu negativo novamente, a gente tem um sistema que está armazenando energia, né? Armazenando energia. Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar em eletroquímica, né? Também vale a pena a gente fazer uma ponte aqui com as coisas. Quando a gente fala em pilhas, as pilhas são dispositivos que criam isso aqui, ó. Lá na pilha, a diferença de potencial é conhecida como força eletromotriz. Então, a partir do momento que você constrói uma pilha, depois a gente vai ver como isso acontece, né? A pilha é capaz de gerar num fio diferença de potencial entre pontos. Por isso a gente tem, então, movimento de elétrons induzido pela DDP, tá? Só que lá na pilha, essa diferença de potencial, né? Ela vai nascer do quê? De uma reação química. Um cara vai oxidar, o outro vai reduzir, e essa diferença de potencial é criada por conta de uma reação espontânea, tá? Por isso que a gente fala que a pilha transforma energia química em elétrica. Ela propicia, ela cria uma diferença de potencial a partir de uma reação química.
E essa diferença é que faz os elétrons andarem, tá? Ahn, Aí a próxima item, né? C. Com que velocidade, meu Deus, V0, a partícula P deve ser lançada do ponto A para atingir o ponto B com velocidade zero? Porque veja qual é a situação, gente. A gente acabou de ver que esse movimento aqui não é espontâneo. Não é espontâneo. Tem alguém fazendo isso, a carga. Então imaginem que a pessoa pegue uma carga, coloque aqui no ponto A, ó, e dê um totozinho nela. POC! A carga vai fazer isso, ó. E vai parar aqui. A carga não é positiva, gente. Ah, imagina o seguinte, ó. Vou botar a carguinha aqui. Bota a carguinha de prova aqui. Carga de prova. Você concorda comigo que ela não vai sozinha daqui para cá? Não é espontâneo. Então, se eu quero fazer a carga sair daqui e vir para cá, o que que eu tenho que fazer com essa carga? Empurrar ela. Eu dou para ela uma velocidade inicial de tal maneira que ela vai fazendo isso aqui. Parou. Sabe quando você joga uma coisa para cima? Igualzinho, igualzinho. Quando você joga uma coisa para cima, você não está indo contra a força-peso? Aqui é a mesma coisa. Aí a pergunta dele é a seguinte: eu quero jogar essa carga com uma velocidade tal que ela chegue aqui em repouso. Com que velocidade eu tenho que jogar essa carga? E aí? Bom, se o problema é de velocidade, se o problema envolve energia e velocidade, o problema envolve o teorema da energia cinética. O trabalho da força elétrica não é negativo? Agora, para pensar um pouquinho, pelo amor de Deus. Matematicamente, por que que o trabalho da força elétrica é negativo? A força elétrica está apontando para onde? Por que que a força elétrica está apontando para a direita? Por quê? Porque as cargas têm o mesmo sinal. A carga geradora é positiva, a carga de prova é positiva. Então, a força elétrica, ela está apontando para cá, ó. A força elétrica não quer que a carga se aproxime. Portanto, qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 180. É mecânica. Então, o que que eu tenho? O trabalho da força elétrica vai provocar variação da energia cinética. Ó, o trabalho, isso já no item C, tá? O trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética. Agora, abre a conta. O que que é a variação da energia cinética? É a final menos a inicial. Então fica, trabalho da força elétrica é energia cinética final menos energia cinética inicial. Ei, ei, ei. O que eu corto ali? Corta a energia cinética final. Quanto vale o trabalho da FEL? Menos 1,2. Então fica menos 1,2 igual a m v0 ao quadrado sobre 2. Ó, menos 1,2, que é o trabalho da energia, da força, igual isso daqui. Deixa eu ver quanto que é a massa aqui. 6 vezes 10 a menos 5 quilos. Misericórdia. Então vamos lá. Ó, eu vou cortar os menos, né? Desencana dos menos. Deixa eu ficar desse lado aqui, ó. Aí eu vou passar o 2 multiplicando. E aqui eu vou colocar massa. Então vai ficar assim, ó. 2,4 igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0 ao quadrado. O que que é 6?
Ah, é 6 vezes 10 a menos 5. Ai, que saco. Não, mas é melhor, graças a Deus. Porque, ó, se eu passar o 6 para baixo, vai ficar 2,4 sobre 6, que dá 0,4. Então fica V0 ao quadrado é igual a 0,4, 10 à quinta. V. Eu fiz direto essa passagem, tá? Ó, eu vou passar isso aqui dividindo em 2,4. Então vai ficar 0,4, 10 à quinta. Ou 4, 10 à quarta. Tira a raiz, né? Raiz de 4, 10 à quarta, 2, 10 ao quadrado, metros por segundo. Aqui, ó. Então, para eu conseguir jogar a partícula de tal maneira que ela faça isso aqui, ó, vum, e pare bem aqui, eu tenho que jogar ela com essa velocidade aqui, ó, 200 metros por segundo, tá? Seria mais ou menos a mesma pergunta que: qual deve ser a velocidade com que eu devo jogar um corpo para cima para que ele pare depois de 10 metros? Vocês percebem que é o mesmo raciocínio? Imagina você jogando um corpo para cima. Você concorda que dependendo da velocidade que você joga o corpo para cima, ele vai demorar, ele vai subir mais ou menos? Então, imagina que eu chegue e faça a seguinte pergunta: com qual velocidade você deve jogar um corpo para que ele suba 50 metros e pare ali? É basicamente o mesmo raciocínio. Só que agora a gente está usando um campo elétrico e não um campo gravitacional, tá? Tá aí a questão. 8. A 8 é de campo uniforme. Coloquei uma aqui de uniforme. Aqui ainda continua meio geladinho, né? Nossa senhora. Tá meio frigorífico aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Já foi, né? Tá. 400, 300, 200 e 100. 300. Eu não sei se vocês já leram o enunciado, mas se vocês não leram, não leiam. O que é isso aqui? Que porra é essa? São superfícies equipotenciais. São linhas dentro de um campo elétrico onde os potenciais são iguais. Ah, dá para saber se esse campo elétrico é uniforme? Só pelo jeito das linhas? Dá. Quando elas são linhas retinhas, assim, ó, você sabe que o campo é uniforme, tá bom? No exercício, ele não desenhou, mas a gente pode desenhar. Se eu tivesse que desenhar a direção e o sentido do vetor campo elétrico, para onde? De onde para onde? Ó, o potencial não está maior para cá, então para cá deve estar a placa positiva do gerador de campo. E para cá deve estar a placa negativa. Então o campo, ele vem daqui para cá, ó, tá? Isso aqui provavelmente é parte de um campo elétrico, tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte: ah, outra coisa que ele fala, né? Ele diz que o espaçamento entre essas duas linhas aqui, ó, ela vale 0,1 metro. Psiu, olha para cá. Cada 0,1 metro que você anda no campo, você, eu digo, a carga de prova, né?
Se você meter uma carga de prova aqui, não importa se ela vai andar para a esquerda ou para a direita. Isso vai depender do sinal dela. Mas cada 0,1 metro que ela anda, ela sofre uma DDP de quantos volts? 100. Então vê, Psiu. A cada 0,1 metro, eu sofro uma DDP de 100 volts. Psiu. Qual vai ser a DDP que eu vou sofrer se eu andar 1 metro? 1000, 1000. Concorda? Se eu andando 0,1, eu sofro 100. Se eu andar 1, eu vou sofrer 1000. 1000, 1000. 1000 volts. Esse campo elétrico é de 1000 volts por metro. 1000 volts por metro. Cada metro que você anda, você sofre uma DDP de 1000 volts. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês, meio assim, de passagem, que o campo elétrico é tão louco que você pode expressar ele por duas unidades. Você pode expressar ele em Newton por Coulomb ou volt por metro. São coisas análogas, tá? Bom, ele fala o seguinte na questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem em que aparece. Na figura que segue, um próton, carga de prova positiva, um próton, encontra-se inicialmente fixo na posição A. Então, o próton está na linha 500. O próton está na linha 500. Onde, numa região onde existe um campo elétrico uniforme. As superfícies equipotenciais associadas a esse campo estão representadas pelas linhas tracejadas. Na situação representada na figura, o campo elétrico tem módulo. Tananã, tananã. Já sabemos qual é o módulo do campo elétrico. 1000 volts por metro. E aponta para a direita. Ou seja, ele aponta para onde tem menos potencial. Tá bem? E o mínimo trabalho a ser realizado por um agente externo para levar o próton até a posição B é ele quer o trabalho realizado por um agente externo para levar o próton de A para B. Vamos ver. Trabalho para ir de A para B. E aí, gente? Oi, vai, fala. Eu acho que vai dar negativo, né? Porque é o agente externo. Porque aí é que está a questão. Veja só, eu posso calcular aqui o trabalho da força elétrica para ir de A para B. Então vamos lá. Trabalho da força elétrica para ir de A para B. Para ir de A para B. Porque quem está realizando o trabalho de fato é a força elétrica. É ela que vai empurrar o próton de A para B. O B está onde? Esqueci agora. Está no 200? Está no 200. Está aqui. Esse trabalho vai dar positivo. Esse trabalho vai dar positivo. Quer ver? Vamos lá. Q vezes VA menos VB. VB. Tá aqui. Tá? Ah, mas eu não tenho a carga do próton. E agora? O que eu faço? Eu tenho a carga do próton. Quanto que vale a carga de um próton? É a mesma carga do elétron. Só que positiva. Tá? Eu não sei se ele deu aqui, provavelmente ele deve ter dado no vestibular em si, a carga do próton. Porque eu tenho o VA e o VB. Eu tenho o VA e o VB. Tá? Então vamos lá. O trabalho da força elétrica é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes VA, que é 500, menos 200. 200.
Tá aqui. Beleza? Então o trabalho vai dar aqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Joules, né? Joules. Vocês viram como o desgraçado colocou a unidade? Quanto vale um elétron-volt? Ô, gente, onde tá o elétron-volt, caralho? Eu apaguei já? Oh, meu Deus. Um elétron-volt é a energia necessária para acelerar uma carga de 1,6 10 a menos 19 numa DDP de 1 volt. Isso é um elétron-volt, tá? Ou seja, um elétron-volt é 1,6 10 a menos 19 joules. É só você lembrar o seguinte: o elétron-volt é a carga do elétron em joule. Pode ver, ó, tá? Veja, quanto vai dar o trabalho da força? 300 elétron-volts. 300 elétron-volts. Só que, gente, isso é o trabalho da força elétrica. É 300 elétron-volts. Tá aqui, tá? Ele não quer o trabalho da força elétrica, né? Ele quer o trabalho de um agente externo. E aí? Eu tenho 1.000 direita menos 300 e 1.000 direita mais 300. E agora? Isso. Se o trabalho da força elétrica é positivo, o do agente externo é negativo. O trabalho de um agente externo, externo, menos 3.000. 3.000 não, 300 elétron-volt. É uma questão de mudança de referencial, tá? Então ficou 1.000 direita e mais 300 elétron-volts. Alternativa C. C, tá? Vocês me dão 20 minutos? Dão, né? Hã? Ah, eu falei errado. C, é A. Obrigado. Desculpa aí, gente. Como assim um zero? É que então, não tem como ser zero. Ele vai sofrer um trabalho. Tem um agente externo, porque assim, essa energia ela está sendo liberada. Exatamente. É obrigado a pegar. Esse é o problema, tá? Por causa da conservação da energia. Oi, você quer o quê? Fazer Pitágoras? Por que que você quer fazer? Ah, puta que pariu. Peraí, eu vi que vocês estavam meio agoniados. Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui, que isso aqui é foda, cara. O que que muitas vezes o aluno faz? Ele olha para aquela mania que a gente tem de enxergar triângulo nas coisas, né? Que tá tudo certo isso. Quanto vale isso aqui, ó? Peraí. Aqui vale 0,4, né? Ele meteu um pitagórico aqui. Olha que filho da puta. Um, dois, três. Ele meteu um pitagórico, né? Tá bom. Então, vamos lá. Isso é uma coisa muito legal. O cara, o próton, né? Ele vai de A para B. Tudo bem? O que que normalmente a pessoa faz? Ela calcula o Pitágoras e pensa que o próton está indo de A para B para cá, certo? Tá. Agora vem um probleminha aqui. Faz diferença se o próton fez isso ou se ele fez isso? Não, não. O trabalho é uma coisa muito louca, gente, porque o trabalho não depende do caminho. Tanto é que ele nem citou qual é o percurso.
Então, tipo, beleza, o próton pode ter andado 0,5 para chegar de A até B? Pode. Mas para pensar o seguinte: quando ele anda 0,5 para ir de A para B, qual foi a DDP que ele sofreu? Foi 300. Se ele fizesse esse caminho aqui, ó, qual seria a DDP que ele iria sofrer? 300 também. Por quê? Porque se ele fizesse esse caminho, ele ia de A para cá, e daqui para cá ele não sofre DDP, porque ele está em cima de uma equipotencial. E se ele fizesse isso aqui, ó, e chegasse aqui, qual seria a DDP? 300. Ou seja, não importa o caminho que ele faça. O que importa é a DDP. Se ele fez isso ou isso, não importa. Aí a questão é tempo, quanto tempo ele vai demorar. Então, a gente, quando vai olhar para esse tipo de situação, vocês viram que eu nem anotei o 04. Justamente por quê? Porque nesse percurso aqui, mesmo que você considere que ele fez isso, ó, nesse percurso aqui ele não faz trabalho. Sabe como a gente chama coisas? Eu falo coisas, gente, porque isso vale tanto para a física como para a química. Vocês já repararam que existem coisas na física e na química que dependem só dos estados final e inicial? Tipo deltas da vida? Isso a gente chama de função de estado. Tudo que, todo tipo de grandeza, cujo valor depende apenas dos estados final e inicial, eu chamo de função de estado. Delta H é assim, trabalho é assim, energia interna do gás é assim, porque depende da temperatura, né? A variação de energia interna não depende da variação de temperatura. Não importa o que aconteceu com o gás. Então, eu vou escrever aqui, ó. Deixa eu escrever aqui no cantinho, aqui, ó. Observação. O trabalho é uma função de estado. Agora eu vou explicar o que que é isso, tá? Função de estado. Vírgula. Isto é, ué, vírgula. Seu valor independe da trajetória. Depois eu vou dar um exemplo da mecânica, tá? Da trajetória percorrida pelo corpo. Trajetória percorrida pelo corpo. Você quer ver um exemplo bem legal disso? Peraí. Opa, aqui. Olha só. Acho que uma forma bem legal de você entender como isso é importante, o que isso quer dizer na prática, é pensar na mecânica. Imagine o seguinte, ó. Eu tenho dois sistemas mecânicos. Um sistema é uma bolinha que está no repouso, tá bom? E eu vou soltá-la pelo plano, tá bom? Eu vou soltá-la pelo plano, vamos fazer de conta que o plano não tem atrito, eu quero um sistema conservativo, tá? E ela vai chegar aqui no plano, no final, né? Com uma velocidade final. E vamos supor que esse plano tenha uma certa altura h. H. Beleza? Tá, eu quero calcular o trabalho do peso desse sistema. Porque aqui, quando eu soltar essa bolinha, eu vou ter duas forças agindo nela, não vou? O peso e a normal. A normal não faz atrito. Por que que a normal não faz atrito? Uma palavra, perpendicular. Ela é perpendicular ao deslocamento, não é? Então, normal nunca faz atrito. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a velocidade final desse cara. Eu vou fazer por teorema da energia cinética. Eu vou falar que o trabalho do peso é igual à variação da energia cinética.
E aí eu desenvolvo. Agora imaginem que no outro sistema eu tenho uma bolinha, também em repouso, tá bom? E eu vou abandonar ela à mesma altura do plano inclinado, ok? Gente, primeira pergunta. Qual das duas bolinhas andou mais até chegar no chão? Essa aqui. Ela andou mais. Mas e o trabalho? O trabalho é o mesmo. O trabalho aqui é igual do peso. Mas vocês concordam comigo que os caminhos foram diferentes? É o que eu estou mostrando. Então, a mecânica já meio que mostrava isso pra gente. Quando você está trabalhando com trabalho, o que, por isso que o trabalho, Bi, é a variação da energia cinética. É o final menos o inicial. Não importa o que aconteceu aqui no meio, tá? Esse tipo de coisa eu chamo de função de estado, tá? Beleza? Ou seja, né, no final das contas, ele colocou esse 04 aqui para causar confusão, tá? E aí o que que acontece às vezes com o aluno? Que não sei se aconteceu com você. Você vai, tira Pitágoras e aí fica olhando para o 05 e fala: o que que eu faço com isso? Ainda bem que ele não pôs, né? Ainda bem que ele não pôs. Tudo bem? Beleza? Tá aí. Ai, não acredito. A gente acabou a eletrostática, gente. Vocês me dão 15 minutos? Ah, olha quem apareceu aqui. O bolo. Peraí. É só um pouquinho. O que aconteceu aqui nessa televisão? Peraí, gente. Ah, achei. Eu vou. Peraí.